queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números capítulo 24, versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Alegre-se, porque Deus cumprirá plenamente a sua promessa. Queridos irmãos, depois de várias tentativas frustradas, Balaque insiste mais uma vez. Mas agora algo muda no texto. O versículo 1 diz: Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Ou seja, Balaão para de tentar manipular a situação. Ele não recorre mais a rituais como antigamente, mas simplesmente se coloca para falar aquilo que Deus ordenar. E então, em vez de maldição, Deus libera declarações ainda mais profundas de bênçãos ao povo, culminando assim em uma profecia que aponta para o futuro rei, um rei que viria de Israel. Com isso, o que podemos perceber nesse primeiro momento, com o capítulo 24 de Números, é que Deus transforma intenções malignas em bênçãos para o seu povo. Balaão começa declarando a beleza e a prosperidade de Israel no versículo 5, quando ele diz: Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Isso é impressionante, porque Israel ainda estava no deserto, enfrentando dificuldades, e aos olhos dos homens não parecia um povo glorioso, pelo contrário, parecia um povo cansado, derrotado, frustrado. Mas Deus os vê de outra forma. E observa que Deus aqui revela a sua graça. E a graça de Deus define a identidade do povo de Deus. Não são as circunstâncias, mas sim a graça do Senhor que reluz sobre nós. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e vemos limitações, fraquezas, dificuldades, mas Deus vê o seu povo à luz da sua promessa. Além disso, essa passagem nos ensina algo profundo. Aquilo que era planejado para o mal, como a tentativa de Balaque, Deus transforma em uma coisa boa, em bem. Portanto, nós podemos perceber que nada foge do controle de Deus. Mas uma segunda lição que podemos aprender é que a palavra de Deus se cumpre apesar das circunstâncias humanas, ou até mesmo das nossas resistências. Balaque se irrita profundamente, dizendo: Para amaldiçoar os meus inimigos, te chamei, mas eis que já 3 vezes o abençoaste. Ele percebe que ele perdeu o controle da situação. Mas Balaão responde, deixando muito claro: Porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pusera na minha boca? O que nós podemos destacar aqui é que esse texto mostra que a revelação de Deus é irresistível. Ela se cumpre independentemente da vontade humana. Isso nos ensina que Deus não depende da aprovação do homem, Deus não precisa das circunstâncias favoráveis, Deus não é impedido por oposições. As pessoas podem até resistir a Deus, rejeitar a Deus e as tentativas de impedir a obra de Deus, mas nada disso altera o cumprimento da sua palavra. Nada pode impedir com que aquilo que Deus prometeu seja cumprido. E por fim, a terceira lição que nós podemos aprender é que a promessa de Deus aponta para um rei que virá. Note que chegamos ao ponto mais alto e mais sublime do capítulo 24. Balaão profetiza dizendo que uma estrela procederá de Jacó, no versículo 17 que nós lemos, e um cetro subirá de Israel. Essa é uma clara referência
a um rei futuro, a um rei poderoso, a um rei que venceria os inimigos do povo de Deus. Nós podemos interpretar essa passagem como uma profecia messiânica, apontando para Cristo Jesus. E isso muda completamente a perspectiva do texto. Israel não era apenas um povo que estava sendo protegido no deserto. Israel era um povo que fazia parte de um plano maior, um plano redentor do Senhor, com a vinda do Salvador. E isso também se aplica a nós. A nossa vida não está solta no tempo. Não caminhamos como queremos ou como pensamos. Ela faz parte do plano de Deus que culmina e encontra o seu cumprimento em Cristo Jesus. Números 24 aponta diretamente para Cristo. A estrela, o cetro, encontra o seu cumprimento em Jesus, que é o Rei prometido. O Evangelho, conforme escreve Mateus no capítulo 2, vemos os magos seguindo uma estrela, reconhecendo o nascimento do Rei dos Judeus. Aquilo que Balaão viu de longe, nós vemos com clareza que Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Ele é o Rei. Ele é o Rei que venceu o pecado. Ele é o Rei que derrotou a morte. Ele é o Rei que garante a bênção definitiva ao povo de Deus. Por isso, a conclusão que temos de Números capítulo 24 são de 3 lições poderosas para a nossa vida. Primeiro, Deus transforma o mal desse mundo em bem para o seu povo. Segundo, a palavra de Deus sempre se cumpre. E terceiro, todas as promessas apontam para o rei que viria. A história começou com uma tentativa de maldição e ela termina agora com uma das maiores declarações de esperança do Antigo Testamento. Por isso, podemos viver confiados de que Deus está no controle. Podemos viver certos de que a sua palavra é fiel. E podemos viver com a certeza de que o seu plano será plenamente cumprido. Que o Senhor nos ajude, então, a viver com os nossos olhos voltados para esse Rei, confiando que aquilo que ele prometeu, ele certamente fará. Que o Senhor te abençoe.